Direto da redação. Deixa eu dar um bom dia a Cláudia Freitas, nesse momento do Portal Eu Rio. Cláudia, hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro, ontem foi quarta-feira, dia 15, e ontem completou-se um ano desde a tragédia de Petrópolis, o ano passado, quando morreram mais de 200 pessoas, 230 pessoas. E, Cláudia, é uma tragédia que ainda assusta moradores, não, Cláudia? É verdade, Roberto, ainda assusta e bastante. Bom dia a você, a todos que estão acompanhando direto da redação. Completou um ano ontem uma das maiores tragédias da história do Rio de Janeiro, né, que foi lá na cidade de Petrópolis, que no dia 15 de fevereiro do ano passado foi atingida por fortes chuvas, e essas chuvas causaram muitos desmoronamentos, deslizamentos, que levaram abaixo comunidades inteiras. Foram 241 óbitos e até hoje algumas famílias ainda buscam pelos seus entes queridos, né? Não foram encontrados nos escombros em nenhuma parte da cidade. A cidade de Petrópolis, Roberto, como a gente até comentou ontem aqui também, ela já tem um histórico de tragédias em função dos temporais. Eu quero até fazer aqui uma correção, que ontem eu disse que houve um temporal muito forte, né, em Teresópolis, uma tromba d'água. Foi no ano de 2011, eu falei ontem 2013, estou corrigindo aqui agora, foi no ano de 2011. Foi exatamente em Teresópolis, mas atingiu várias cidades serranas, como Friburgo, chegou até Petrópolis, principalmente no bairro Independência, que teve inclusive registro também de mortes. E esses desastres climáticos, eles são comuns nessas regiões, né, de serra, e a população vive o tempo inteiro apavorada, né, com medo de que aconteça um novo desastre. Esse de 2011, por exemplo, deixou 918 mortos, mais de 1.000 desaparecidos e 35 mil pessoas que perderam as suas casas. E de lá para cá, outros episódios também aconteceram. Em Petrópolis, no ano passado, depois dessa tragédia, ainda outros temporais assustaram a população. As pessoas, os moradores não conseguem deitar, dormir tranquilos quando já começa a chover à noite. E nós estamos atravessando um período de muitas chuvas. Ontem mesmo choveu forte em Petrópolis, né? E houve também um ato para lembrar ali na praça principal, na Praça Dom Pedro, houve um ato para lembrar, né, relembrar esse momento triste do ano passado. As pessoas fizeram uma caminhada até a Praça Dom Pedro e depois, em frente à prefeitura, elas pediram, né, por uma atenção maior à cidade. Reclamaram do descaso. A gente vê a população reclamando muito do atraso das obras para contenção de encostas, prevenção de chuvas e até atraso no salário, no aluguel social. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com o deputado Yuri Moura, do PSOL. Ele é lá de Petrópolis, acompanhou de perto, ajudou, inclusive, no resgate dessas vítimas no ano passado. Deputado, bem-vindo ao programa Direto da Redação e muito obrigada também por aceitar aí o convite para essa entrevista. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder falar da minha cidade e das demandas urgentes que a gente tem em moradia e reconstrução. Tá certo, deputado. O senhor acompanhou de perto no ano passado, inclusive seu gabinete ajudou, né, no resgate das vítimas, as famílias que perderam tudo. De lá para cá, completou ontem um ano. Qual panorama o senhor pode dar para a gente da cidade? O que avançou no sentido dessa reconstrução? É isso. Infelizmente, nós temos uma cidade muito combalida, com as feridas ainda expostas e sem nenhum tipo de solução habitacional. O meu gabinete fez um levantamento ao longo desse um ano, eu ainda enquanto vereador e agora como deputado, e nós percebemos 3 grandes problemas. O primeiro é um atraso e uma não priorização nas obras.
Tudo porque não existe ainda um termo de cooperação entre o governo do Estado e a Prefeitura. Isso quer dizer que Estado e Prefeitura não conversam quanto às obras. Para você ter ideia, o Ministério Público, junto do Departamento de Recursos Minerais, o DRM, eles mapearam 136 pontos atingidos. Desses 136 pontos, 113 ainda estão sem respostas, sem responsabilidade, se é uma obra que vai ser feita pelo Estado, pela Prefeitura ou até mesmo pelo governo federal. Então, isso demonstra que, apesar do Estado ter divulgado aí que fez 6 obras que estão em andamento, cancelou a licitação de outras 7, a Prefeitura ter anunciado que já entregou mais de 40 obras, que tem 40 obras sendo licitadas e outras 40 em andamento, você percebe que todas essas obras não estão dentro de um conjunto real de reconstrução e de prevenção. Boa parte dessas obras foram para retomar com mobilidade na cidade, o que a gente sabe que é importante, mas não podia parar aí. E um segundo aspecto que nós percebemos foi a inexistência de uma solução habitacional. Não foi construída sequer uma unidade habitacional. Você tem aí 3 terrenos que foram trocados entre município e estado. São terrenos que são barrigados, o termo tem que ser esse mesmo, são barrigados desde de 2011, e a gente vê que esses terrenos estão sem nenhuma perspectiva para construir unidade habitacional. O Estado tinha prometido 350 unidades nesses 3 terrenos, mas até agora não temos perspectiva nenhuma. Estamos pensando aí na oportunidade do anúncio do Minha Casa Minha Vida, feito pelo presidente Lula nessa semana, para ver se a gente consegue ter alguma perspectiva. E, por fim, como você colocou muito bem, uma grande insegurança quanto ao aluguel social. O aluguel social para a Estratégia 22 é um aluguel social misto, pago pelo Estado e pelo município. O Estado paga R$ 800, o município paga 200, e a gente consegue chegar no valor de R$ 1.000 para essas famílias. Só que o Estado editou uma resolução ao qual cortou esse benefício de quase 400 beneficiados, ou seja, 400 famílias eram esse valor do Estado, porque na resolução que o Estado editou, ele mudava a faixa de renda. Uma faixa de renda que poderia ir até 5 salários mínimos caiu para 3 salários mínimos, o que é um absurdo, porque nenhum aluguel social pago no Estado, tirando esse de Petrópolis de 2022, trabalha com a faixa de renda de 3 salários mínimos por família. Então, a gente, essa batalha, conseguiu reverter alguns casos, mas ainda 106 famílias e servidores não sabem se vão receber esse mês essa parcela. Ou seja, em resumo, falta de solução, insegurança para o pagamento do aluguel social e atraso, além de falta de cooperação nas obras, o que prejudica muito a nossa população. Isso, eu acho que é a palavra certa, né? Insegurança em tudo, né? E do aluguel social, vale a gente até lembrar que teve essa redução e o custo de vida aumentou, né? Como é que essas famílias estão se virando, deputado? O senhor estaria mais próxima a elas? Como é que elas têm feito para poder manter a família, né, no dia a dia com esse custo de vida tão alto? Essa é a nossa preocupação. Petrópolis é uma das cidades com o maior custo de vida do estado do Rio de Janeiro e até mesmo no Brasil. A gente tem uma forte presença da especulação imobiliária, os aluguéis são muito caros, algumas famílias detêm boa parte dos imóveis, por exemplo, do centro histórico, 3, 4 famílias. É uma injustiça na ocupação do solo absurda, que tem a ver, inclusive, com isso que a gente vive de termos famílias trabalhadoras, famílias mais pobres, morando na beira do rio, em cima do rio, ou debaixo do rio, né? Ali no pé do morro, melhor. A gente percebe que esses lugares mais na periferia da cidade são os lugares justamente por conta dessa injustiça social no uso do solo. E quando você percebe que tem um aluguel social que não é pago para famílias que perderam tudo, ou seja, às vezes tem uma faixa de renda de 5 salários mínimos, que no primeiro momento parece muito e não é, porque é a família toda, né? A pessoa tem condições de reconstruir a vida. Não tem. Ela vai ter que pagar um aluguel que é caro na cidade, ela tem que pensar uma possibilidade de reconstruir um lar seu, porque ela perdeu tudo na tragédia, sem contar os bens, os entes queridos que ficaram para trás nesse processo todo. Então é de uma covardia sem nenhum tipo de precedente. É você violentar
é você violar os direitos de quem já perdeu tanto com as sucessivas tragédias na nossa cidade. Então, como você colocou muito bem, já é pouco só ter o aluguel social. E quando essas pessoas ficam na insegurança desse benefício, elas são novamente vítimas de um processo covarde. E, deputado, ainda há muitas famílias morando nessas áreas de risco, nas encostas. Como é que está essa situação? Esse é um problema estrutural. A gente percebe que é o encontro da crise urbana que o Brasil enfrenta. Você vê aí uma grande ocupação dessas áreas instáveis dos anos 60, 70 para cá. É um problema de urbanização a nível de Brasil e de cidades de médio e grande porte. Petrópolis é uma cidade de médio porte, tem 306 mil habitantes, e que encontra uma crise climática, já que nunca choveu tanto como está chovendo agora, né, com todas as mudanças e emergências no clima que a gente percebe no mundo e, em especial, aqui no Brasil. Se você for pegar o Plano Municipal de Redução de Riscos, que é um documento feito ainda entre 2017 e 2018, você já tinha ali um estudo geológico que dizia que cerca de 30 mil moradias, ou seja, estamos falando aí de quase 100 mil pessoas, porque 30 mil vezes 3, 4 por família, vai dar isso, estavam em alto risco ou muito alto risco. Algumas dessas deveriam ser removidas e outras precisavam de uma requalificação nas suas casas e moradias. Ou seja, eu moro numa área de risco, mas se for feita uma contenção no meu bairro, eu saio do risco. Ou eu moro numa área de muito alto risco. Eu preciso sair desse local, ser indenizado ou receber uma unidade habitacional. Então, esse estudo ele apontava para 30 mil moradias nessas condições. Isso foi antes da tragédia de 2022, porque nem o município nem o estado conseguiram atualizar esse plano municipal de redução de riscos, já que as feridas e os acontecimentos de fevereiro e março no ano passado mudaram também essa geologia, essa geografia. Então, a gente trabalha com uma perspectiva de que 1/3 da cidade, ou seja, 100 mil de quase 300 mil, estão ali em algum tipo de risco. Por isso que aprovei na Câmara Municipal, ainda como vereador, 2 projetos de lei muito importantes. O primeiro é da assistência técnica de habitação e interesse social, que é a TIS, que faz justamente esse trabalho de requalificar comunidades e bairros. Porque você não tem que esperar a pessoa morrer numa tragédia, perder seu familiar, perder tudo que tem, para depois tacar ela no aluguel social e esperar 10 anos para ganhar um condomínio, uma unidade. Se você fizer essa requalificação prévia, essas obras, pequenas intervenções nas casas e comunidades, você tira muita gente do risco. E são coisas que vão desde falta de calha até uma contenção ou escoamento melhor da água e do esgoto, ou até mesmo uma orientação para que a moradia não tenha um vício construtivo que vá prejudicar ali na frente. E um outro programa que a gente aprovou na Câmara, em parceria com o Ministério Público, em parceria com a Defensoria Pública, com as famílias, foi o Programa de Acesso à Moradia para Vítimas de Desastre. É incrível te falar que isso não existia em Petrópolis. E mesmo a gente tendo tido a primeira chuva relatada nos anos 60. Porque ali a gente consegue colocar essa possibilidade da compra assistida, essa possibilidade da própria TIS e essa possibilidade de indenização, ou até mesmo da doação de lotes urbanizados para essas famílias. Então, essa solução habitacional é a única chance que a gente tem de daqui a 2, 5, 10, 20, 30 anos não continuarmos contando os nossos mortos e falando de tragédias. Tá certo. E esse contato também com a família, além de tudo isso que o senhor falou, é também de orientar, né? Porque também cabe à sociedade, às famílias, também se cuidarem, né? Tomarem cuidado na questão das encostas, do local onde elas estão, até de acatarem, né, as recomendações das autoridades. Então, esse trabalho junto às famílias aí realmente é muito importante. O senhor ontem esteve nesses atos que aconteceram em Petrópolis. O que exatamente aconteceu para relembrar a tragédia de um ano e qual foi o clima ali que o senhor percebeu? Foi um dia muito triste, todos nós ficamos muito abalados, as memórias vêm à tona. Foram mais de 240 mortes, temos 2 pessoas ainda desaparecidas, o Lucas Rufino, que era morador do Morro da Oficina, que ninguém sabe onde está o paradeiro do corpo dele, o seu Heitor, que foi uma das vítimas dos ônibus que foram ali inundados na Rua Coronel Veiga, na Avenida Washington Luiz. Então foi um dia marcado por essa emoção e por essa lembrança.
Eu participei bem cedinho da fundação do Instituto Gabriel, o Instituto Gabriel Vila Real, que é conduzido aí pelo seu pai, o Leandro Rocha. Eu acho que todo o Brasil lembra dele, a procura do filho dentro dos rios. Virou um amigo, virou um companheiro, porque a gente ajudou bastante naquele resgate. O Gabriel foi encontrado na época, infelizmente, sem vida. E hoje o Instituto Gabriel vai fazer um trabalho aí de acolhimento dessas famílias. Logo em seguida tivemos 2 manifestações, alguns atos memoriais por toda a cidade. Eu tive que vir ao Rio para participar da sessão da Assembleia. Teve um minuto de silêncio, mas a minha equipe lá acompanhou todas essas manifestações e o sentimento é como você colocou. Além de tristeza, de muita indignação por tudo que a gente começou a falar aqui nessa entrevista. Pouquíssimo avançou, os grandes pontos atingidos, como o Morro da Oficina, tiveram as obras começadas há um mês atrás. A Prefeitura está responsável por 3 lotes de obras no Morro da Oficina. A parte do Chácara Flora, que foi um lugar muito atingido também, o governo do estado falou que ia fazer a obra, não fez, e a Prefeitura tomou para si recentemente. Eu participei desse processo lá junto da Prefeitura. A mesma coisa com o Sargento Boining. E agora também a gente fica no aguardo das obras que foram prometidas, tanto por Estado quanto Prefeitura, e ainda não saíram do papel. Então, o que mais dói, e aí tem até uma questão estética e afetiva, é saber que os grandes pontos que foram muito atingidos são justamente os pontos que ainda não estão com nenhum tipo de intervenção concreta. Alguns ali tiveram os entulhos retirados, nenhuma casa foi demolida ainda. Eu tenho pedido à Prefeitura, já conversei isso com o prefeito, oficiei o governo do estado para que comecem as demolições. Na região onde eu moro, por exemplo, do Caxambu, onde chegou a ter resgate de helicóptero de um senhor, algumas casas precisam ser demolidas porque estão prejudicando outras casas que não estariam em risco. Se você demolir essas casas, algumas casas saem do risco e fazem com que as famílias possam retornar. E a gente está brigando aí, junto da Justiça, para que essas demolições comecem. Senão, os entulhos dessas casas podem criar um novo problema, um novo incidente. Tá certo. Nós conversamos agora com o deputado Yuri Moura, do PSOL, que é de Petrópolis, sobre um panorama desse um ano após tragédia. Deputado, muito obrigada pela entrevista e vamos ter oportunidades de voltar aqui direto da redação, falando um pouquinho mais da cidade de Petrópolis. Tomara aqui com notícias boas. Muito obrigada. Eu que agradeço a sensibilidade, o espaço para poder falar da nossa cidade, da luta por moradia. Um bom dia a todos. Obrigada, Roberto. Volto com você aí no estúdio.